Bom dia, pessoal. O meu nome é Altani, eu sou professor de ciências e hoje nós estamos aqui para estudar a célula. Vamos lá, galerinha? Galerinha do 7º ano e do 8º. Vamos lá? A célula. O que seria a célula? É a menor parte dos seres vivos com forma e função definida, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui um amontoado de células-tronco, certo? Essas células-tronco vão dar origem a vários tipos de célula, com uma forma e uma função definida, certo? Você observa que nenhuma célula dessa é igual umas às outras, ok? Por quê? Porque cada célula ela vai ter uma forma e uma função definida. O que seriam essas células-tronco? Por exemplo, as células embrionárias, quando está formando um embrião, né? A partir do embrião, vai ocorrer várias multiplicações de células, dando origem a células específicas, ok? Então eu tenho aqui o neurônio, que tem a função de transportar o impulso nervoso, certo? As hemácias, que tem a função de transportar oxigênio, né? As hemácias, elas fazem parte do sangue, e através do sangue, que nutrientes e oxigênio chegam até as células. Nós temos aqui os hepatócitos, que são as células do fígado, e nós temos aqui as células cardíacas. Cada célula ela tem uma função e uma forma definida, ok? Teoria celular, Schilden-Schwann, certo? Essa teoria diz o quê? Que todos os seres vivos são formados por células. Para ser um ser vivo, eu tenho que ter pelo menos uma célula. Por exemplo, uma bactéria é considerado ser vivo, apesar de ter apenas uma célula. Por quê? Porque é formado por célula, certo? As células provêm de células pré-existentes. O que isso significa? Que uma célula só existe se houver uma célula anterior a ela que dê origem, certo? Então as células provêm de células que já existiram, certo? As células também é a unidade morfofuncional dos seres vivos, como já foi falado anteriormente, certo? A célula tem uma função e ela tem uma forma. Observação: a célula é capaz de realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, obtenção de energia e reprodução. Nutrição, obtenção de energia e reprodução. Vamos lá? Nós temos aqui a célula animal e a célula vegetal. Olha aqui a célula animal e a célula vegetal, certo? Essas duas células, elas apresentam algumas diferenças, que nós vamos ver nos próximos slides, ok? Vamos lá. Diferença da célula quanto à presença de membrana nuclear. Vamos lá. Eu tenho a célula procariota e tenho aqui a célula eucariota. Aqui eu tenho o material genético na célula procariota e aqui eu tenho o material genético na célula também eucariota, certo? Só que existe uma diferença em relação a uma membrana, certo? A célula eucariótica, ela apresenta uma membrana nuclear, tá aqui a membrana. Você vê que o material genético está concentrado aqui no núcleo. Aqui existe uma membrana que envolve o núcleo. Já na célula procariótica, não existe essa membrana. O material genético está solto aqui, nessa parte amarela, que nós chamamos de citoplasma. Então, qual é a diferença entre célula procariótica e célula eucariótica? Justamente isso, a presença ou não de membrana. Se existir uma membrana que envolve o núcleo, a célula é chamada de eucariótica. Se não existir essa membrana, a célula é chamada procariótica. Quais são as células procarióticas? São as células das bactérias, certo? As bactérias apresentam célula procariótica. O seu núcleo, o seu material genético, não tem uma membrana que envolve o material genético aqui. No caso da eucariótica, existe uma membrana que envolve o material genético. Vamos lá? A célula eucariótica. Qual é a estrutura básica de uma célula eucariótica? Membrana, citoplasma e núcleo. Então a célula ela tem uma membrana plasmática, ela tem um citoplasma e ela tem um núcleo.
Vamos observar aqui a imagem, ó. Aqui eu tenho uma célula completa, com várias organelas aqui dentro, ó. O que são organelas? São essas estruturas aqui dentro da célula, que ajudam a célula a funcionar, certo? Então, a célula, ela apresenta, ó, uma membrana plasmática, tá aqui, ó, a membrana plasmática, ó, que envolve a célula. Eu tenho esse material aqui, ó, amarelo, que é o citoplasma, certo? E eu tenho aqui no centro o núcleo, certo? Então, qual é a estrutura básica de uma célula? Membrana, citoplasma e núcleo. Qual é a função da membrana plasmática? Separar o meio interno do meio externo. Separa o meio interno do meio externo. E também seleciona o que entra e sai da célula. Por exemplo, entra na célula glicose, certo? E sai da célula o que? Gás carbônico. Entra oxigênio na célula, que a célula permite, e sai da célula o que? Gás carbônico, ok? Então, a membrana plasmática, ela é seletiva, ela seleciona o que entra e sai da célula. Nós temos aqui o citoplasma. O citoplasma é um material gelatinoso. Gelatinoso porque parece com uma gelatina, onde estão mergulhadas, ó, todas as outras organelas da célula, certo? O núcleo é a parte central da célula, é o comando da célula. É onde existe o material genético. O funcionamento da célula depende do núcleo, certo? Ele comanda todo o funcionamento da célula. Vamos que vamos. Organelas citoplasmáticas da célula, certo? Agora são as outras organelas que elas estão aqui, ó, mergulhadas no citoplasma, certo? Nós temos a mitocôndria. A mitocôndria aqui, ó. A mitocôndria é essa estrutura esverdeada e ela tem a função de realizar a respiração celular, certo? A respiração celular ocorre através das mitocôndrias. Complexo de Golgi. Eu tenho aqui, ó, o complexo de Golgi, ó. O complexo de Golgi é essa estrutura aqui. Qual a função dele? Armazena substância, realiza secreção celular e produz lisossomos. O que são lisossomos? Os lisossomos aqui ele não aparece. Seria, no caso aqui, pequenos pontos pretos aqui, ó, poderia colocar aqui, que tem a função de realizar a digestão na célula, ok? Nós temos aqui o retículo endoplasmático, ó, próximo ao núcleo, ó. Ele tem a função de produzir substância, transportar e armazenar substância na célula. Então ele transporta, ele produz e ele armazena substâncias, certo? Aqui no retículo endoplasmático nós temos quem? Os ribossomos. Qual a função desses pontinhos aqui, ó, no retículo endoplasmático? Responsável pela síntese. Síntese quer dizer o quê? Produção de proteína. Nós poderíamos também ter ribossomos aqui, ó, no núcleo também, certo? É isso aí, pessoal. Vamos lá? Organelas citoplasmáticas agora na célula vegetal, certo? A célula vegetal, ela se diferencia, além daquelas estruturas que foi apresentada, a célula vegetal apresenta um vacúolo de suco celular, ó, o vacúolo celular. Vamos ver aqui o vacúolo, certo? Ó, o vacúolo celular aqui, ó, certo? Que acumula substâncias, certo? Nós temos aqui o cloroplasto também, ó, o cloroplasto onde ele é rico em clorofila, ó, daí a cor verde do vegetal, porque o vegetal na sua folha é cheio de cloroplastos, ó, essa estrutura verde. Então, a célula vegetal, ela se diferencia da célula animal devido à presença de suco celular, né, o vacúolo do suco celular, o cloroplasto. Além disso, a célula vegetal apresenta outra estrutura, ó, que seria a parede celular aqui, ó. Eu tenho a membrana plasmática e aqui por fora eu tenho a parede celular, ó, revestindo toda essa célula vegetal aqui. Vamos lá.
Pessoal, agora nós vamos ver o que seria uma célula cancerígena, né? As pessoas têm curiosidade, certo? As células cancerígenas são células anormais que se multiplicam formando um novo tecido invadindo o tecido original. São células em que as estruturas celulares estão deformadas. Ó. Por exemplo, eu tenho um tecido aqui normal, certo? Células normais, ó, todas as células iguais. De repente houve uma mutação genética, certo? Essa célula, por algum motivo, houve uma mudança, né? Por exemplo, um câncer de pele. Se aqui fosse um tecido epitelial, de repente, devido à sua exposição excessiva ao sol, em algum momento essas células se modificariam. Essa mudança geraria novas células, ó, defeituosas. A sua pele aqui estaria intacta e aqui, ó, estaria a formação de células defeituosas, certo? Que seria, no caso, o câncer de pele, ó. Nós temos aqui, ó, a produção dessas células, ó, formando um tecido diferente do tecido que está ao redor, certo? Então, isso aqui poderia acontecer num órgão, poderia acontecer no pulmão, poderia acontecer no fígado, poderia acontecer em qualquer parte do nosso corpo, certo? No cérebro. Então, são células que se modificam geneticamente e se multiplicam, ó, de uma forma veloz, tomando o lugar do tecido original. É um tecido defeituoso, certo? Vamos aqui, ó. Células-tronco de novo, certo? Vamos ver aí o que seriam as células-tronco. São células capazes de se multiplicar e se diferenciar nos mais variados tecidos do corpo humano. Por exemplo, no sangue, no nervo, nos músculos e outras células, certo? Então aqui eu teria células tronco. Essas células dariam origem a diversos tipos de células, ó. Diversos tipos de células, células do cérebro, neurônio, células cardíacas, células musculares, ó. Outras células aqui, ó, e os hepatócitos aqui, ó, no fígado, certo? Então, o que é a célula-tronco? São células que dão origem a novas células, certo? Se diferenciar, pessoal, é tornar-se diferente, ó. Aqui elas são todas iguais e elas vão dando origem, ó, às células diferentes, ó. Exemplo de células embrionárias, nós temos as células dos embriões, ok? Pessoal, a referência para a aula de hoje foi a coleção A Poema, do 8º ano, ok? Eu agradeço a presença de vocês, dá um joinha no canal, se inscreve e vamos que vamos, produzindo novos vídeos para vocês estudarem em casa. Valeu, pessoal, até a próxima.